irmãos, que hoje provavelmente eu falarei cada vez mais devagar, porque minha saúde ainda está um pouco debilitada. É por isso que não apregoei na sexta-feira lá na congregação Monte Sinai. Eu estive até lá, porque pode até ter um pouco de indagação. Até minha esposa falou isso. Ela disse: como é que você não vai pregar, mas vai para lá? Eu disse: porque eu não poderia me agitar muito, porque eu estou um pouco desfalecido ainda, a minha voz. É tanto por isso que você não vira dando um grito de glória, porque eu gosto de gritar. Muitos dizem que não precisa disso, mas cada um sabe a necessidade da sua alma, porque o texto aqui nos mostra aquele clamor. E após Jeremias perguntar uma indagação, Deus também disse para ele: clama a mim. Glória. O próprio profeta, se eu não estou equivocado, acho que é Ageu, a Bíblia diz que ele começava a indagar a Deus, começava a falar: Senhor, porque o Senhor deixa o cativeiro, nós encativos. E falando, ele mesmo sem não saber, ele ainda disse também, na sua oração em canto, disse ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, mas todavia eu exultarei e alegrarei o Deus da minha salvação. Amados e queridos irmãos, eu gostaria de chamar a atenção com você para nós prestarmos atenção na parte da gramática do capítulo, do verso 47, que diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Amados e queridos irmãos, como já é sabido dos irmãos, que esse homem, por nome de Bartimeu, outros dizem que o nome dele não era Bartimeu, se dava o nome de Bartimeu porque o seu pai era por o nome de Timeu. Se você for olhar uma cultura bíblica, eu não sei se é no livro de Talmud, segundo alguns historiadores, diz que esse homem, ele era cego, porque o seu pai Timeu era um soldado de Israel. E na época que os romanos invadiram Jerusalém, tomaram conta de Jerusalém. Segundo historiadores, isso não é real, estou só contando aqui para dar um entrecapa aqui, ou quem sabe o pano de fundo. Isso aqui é história extra-bíblica ou cultura judaica. Diz que o pai dele se revoltou contra os romanos, e então mataram ele e furaram os olhos desse homem por o nome de Bartimeu. E eles dizem até que é por isso que quando Jesus pergunta a ele: o que queres que te faça? Você viu no texto que ele diz? Ele disse que eu tenha vista, pelo menos na minha vida assim. Mas, amados e queridos irmãos, porque eu disse no verso 47, e ouvindo que era Jesus, em algumas passagens de alguns milagres, você vai ouvir dizendo: e ouvi a falar de Jesus. Aqui a gramática é diferente. Aqui a gramática é diferente. A gramática diz que ouviu e ouvindo que era Jesus. Ele já sabe de quem está se falando aqui. O que eu quero dizer para você, que alguns pontos para nossas vidas alcançarmos alguma coisa de alguém, nós devemos saber de quem se está falando. Porque se eu vou falar com alguém para emprestar dinheiro a mim, porque eu sei que ele tem dinheiro e ele é acostumado a emprestar. Mas se eu for ouvir falar, se eu contar quem é Rafael, poucas pessoas vão saber aqui. E vai dizer: é o irmão Rafael. E vai dizer assim: aquele Rafael ali, irmão de Renato. Por quê? Porque ele é de São Paulo, que é mais, nós conhecemos. Mas para ele, alguém falar de Jesus e eles querem saber que ia ser curado, alguém falou para ele. E se nós
nós olhar no capítulo de número 7, amados e queridos irmãos, quem sabe, e eu posso até, no meu vislumbre de mente, dizer que Bartimeu já tinha ouvido falar desta mulher, porque a Bíblia diz que agora Jesus entra nos termos de Tiro e de Sidom, aleluia, e ali está uma mulher de origem sinofrênia, ou seja, uma mulher da Inglaterra, vamos dizer, dos ingleses, e a Bíblia diz que esta mulher agora chega para Jesus e diz: Senhor, a minha filha está perturbadamente endemoniada em casa, e eu preciso que você me ajude. Porque eu estou lhe dizendo isso? Eu estou lhe dizendo isso para quando você chegar e alguém disser contra você: por que você vai atrás de Jesus? Você diz: porque eu conheço a história de Jesus Cristo, porque eu conheço para quem eu vou falar, para quem eu vou pedir. Então este cego não estava pedindo por pedir, ele estava querendo falar com alguém, porque sabia que esta vez já tinha feito algo por você ou por outra pessoa. Mas para nós conseguirmos algo diante de Deus, nós temos que confiar nele. E esta confiança, eu não estou dizendo um pensamento, isso é credo, isso não é fé. Às vezes nós vamos e dizemos: mas eu orei e Deus não me deu, porque você teve credo, você não teve fé. O que é que eu quero lhe dizer? O que foi que ele disse? Crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua. Mas Jesus, quando curava, dizia: a tua fé. Existe diferença ou não existe? Parece que não existe, mas existe. Se eu perguntar para uma pessoa que vive no meio de algum espírito e perguntar: você acredita que Deus existe? Ele disse: acredito. Mas se você perguntar: você tem fé que Ele salva? Tem que perguntar a Ele o que Ele vai dizer. Porque fé é diferente de credo. Crer para obedecer uma coisa, e que para acontecer já é fé. E a Bíblia diz que a fé é o fim e fundamento. É você não ver a enfermidade em você, ver só os diagnósticos e o médico dizendo: tem que passar pela cirurgia, e você dizendo: a cirurgia deixa cicatriz, mas o meu Deus dos céus não deixa cicatriz. A Bíblia diz agora que há alguns parâmetros para nós alcançarmos. A mulher do fluxo de sangue teve que romper barreira, gastou o que tinha, sofria desde uma hemorragia e não conseguiria, mas ela tocou na orla. É inexplicável. Jesus perguntou ao cego, a mulher não perguntou, a mulher tocou, porque isso é fé. Esse movimento depende da sua necessidade, e para isso há um tempo. Teve um tempo da sua enfermidade, Deus deu um tempo para a sua cura, mas depende de você, depende da sua confiança diante de Deus, e só depende de você. Então nesta noite eu quero lhe dizer: se depender de você, não depende de Jesus. Jesus está aqui, depende que você tenha que aceitar que Ele vai fazer o que você precisa. Então a Bíblia diz que ele, ouvindo que era Jesus, não é que ouvia falar de Jesus, ouvia que era Jesus. Ele já sabia o que Jesus era capaz de fazer. Você sabe o que Jesus é capaz de fazer na sua vida? Então levante sua cabeça, pare de reclamações, pare de tristeza, pare de conflito entre você mesmo e sua mente. Mas eu nunca disse para ninguém: mas Jesus sabe as suas aflições. Mas o que você precisa é falar, você já falou. Você precisa contar para alguém, já contou. Você precisa de orar, já orou. E o que está acontecendo agora? Falta você saber que você já está com a sua resposta com você nesta noite. E ele ouvia falar, amado e queridos irmãos, e a Bíblia diz que aquela mulher chega agora para ele e diz: minha filha está perturbada. Agora veja a reprovação de Deus. Deus nunca reprovou você, mas nessa passagem você vai ver Jesus reprovando aquela mulher. E a Bíblia diz que ele disse: mas não é justo e não é lícito que eu tire da boca dos filhos e dê para os cães. É dura a reprovação, não é, irmãos? Mas a Bíblia diz que ela perseverando disse: eu sei, meu Senhor, que os cães comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Isso é forte, não é, irmãos?
Bartimeu sabia disso, irmãos. Bartimeu sabia também que ele saiu agora desse território, dos termos de Tiro e de Sidom. A Bíblia diz que agora traz um homem surdo, quando ele entra na Galileia, chamada a cidade por nome de Decápolis. Você vai ver isso também, já na continuação, no capítulo número 7, deste mesmo livro, ou deste mesmo evangelho. A Bíblia diz que quando traz, a Bíblia diz que ele assopra e diz: Efata, abre-se. Agora, amado e queridos irmãos, por que eu estou lhe dizendo? Porque você está com este conflito no seu casamento, porque você está com esse conflito no seu relacionamento, na sua família. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque se nós começarmos a ler, eu estou falando só no livro de Marcos, mas se você começar a ver já de Mateus, ou melhor dizendo, se você não quiser ver de Mateus, comece a ver do Velho Testamento. E se você não quiser ver do Velho Testamento, veja também do Atos dos Apóstolos, que você vai ver, vai ter mais motivo de saber o que eu estou falando. Que muitas das vezes não recebemos porque não queremos, porque o objetivo de Deus é nos dar, porque a palavra diz que nele está o sim e está o amém, a palavra do Senhor dele. Mas temos alguns fatores. É só nós saber de quem se está falando. É só saber o local certo, a hora certa, a hora determinada. Aí você diz: que hora é essa? É a hora do tempo. E foi dito aqui nesta noite que é um tempo para tudo. Se houve um tempo de choro, é um tempo de alegria. E se eu estou com um tempo de alegria, irmão, não sei se você vai chorar, mas se você quiser continuar alegre, pode continuar, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O interessante de tudo, amado e queridos irmãos, que na hora da dificuldade, eu entendo, isso já vem de muito tempo e agora continua do mesmo jeito. Na hora da dificuldade, a gente parece que olha para as outras circunstâncias e não olha para quem está passando a dificuldade. Aconteceu isso no verso 48. Mas o interessante de tudo, quando você sabe para quem está falando, não escuta as vozes que estão vindo de fora. A Bíblia diz que em meio a essa dificuldade, amado e queridos irmãos, agora você analise essa dificuldade. A pessoa cega, pessoas que poderiam pegar e levar até a solução, estava dizendo o quê? Cale-se, cale a boca, pare de falar. E ele diz assim no verso 48: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Cada vez ele clamava mais. Por que clamava? Porque ouviu que era Jesus de Nazaré. O que eu quero enfatizar aqui nesta noite, que quando você está clamando, tem que continuar, porque você sabe que é Jesus de Nazaré. E eu quero lhe dizer uma coisa: se alguém chegasse para o reprovar e dizer, ele é filho de Maria, ele é filho de José, o carpinteiro, naquela época, agora você tem um poder a mais, porque alguém vai dizer nesta noite, ele era filho de José, filho de Maria, e você vai dizer, mas hoje ele já morreu, mas já ressuscitou, está à direita do Pai. E ele também disse na sua palavra que aquele que crê faria essas obras que ele tinha feito, e maiores obras faria, meus amados e queridos irmãos. Se o médico que está vivo opera, imagine quem morreu e ressuscitou, o que é que faz? Analisem comigo. Eu vou tomando água, o coração está agitando mais. Eu vou ver se ele se acalma com a água. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. E quando eu li esse texto, eu ficava olhando. Glória a Jesus. E em meio a todos os milagres, eu vejo que o milagre de abrir-se os olhos é um dos maiores. Vou lhe dizer por quê. É um dos maiores para a salvação. Porque o aleijado, ele pode ver, ele pode falar. Uma pessoa aleijada, ele pode ver, ele pode falar. Se aposentar ele pode até movimentar o dinheiro dele. Mas uma pessoa cega, se tivesse um trocadilho, disse que ele pode até passar gato por dentro. Uma pessoa cega, mas uma pessoa aleijada não. Uma pessoa até, meu amado e queridos irmãos,
Com leucemia ele pode estar andando aí. Uma pessoa que toma insulina também pode andar. É um milagre, mas o da visão é diferente. O da visão, quando se abrir sua visão, ele vai começar a ver coisas que nunca viu. Ele vai começar a tocar coisas que nunca tocou, meus amados e queridos irmãos. Agora, quando é o milagre daqui, de abrir-se os olhos, é coisa muito interessante. Porque quando se abre os olhos, ele começa a ver em volta coisas que ele não tinha visto, amados e queridos irmãos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Agora, quando se abre os olhos, se ele fosse uma pessoa rancorosa, ele ia querer saber quem estava gritando para dizer que não. Mas Deus, quando ele vai fazer o milagre, as mesmas pessoas que não viram o seu problema, vai ver o seu milagre. Porque estas mesmas pessoas, diz a palavra do Senhor, que os que gritaram, diz o verbo, amado e queridos irmãos, e vão lá e chamem ele, diz a palavra do Senhor. A gramática diz assim, ó, e Jesus parando, tem que chamar a atenção de Jesus para ele parar. Se ele parou diante de você, diante da sua casa, pare, acalme o seu coração nesta noite. Se você já ouviu profecia de Deus dentro deste tabernáculo, fique tranquilo, porque antes que você morrer, Deus vai cumprir. Mas antes de cumprir, você vai ter que passar pelo processo, amados queridos irmãos. Você quer fugir do seu processo, o propósito não vai acontecer. Não fuja dele, não fuja dele, não fuja dele. Não se apresse. Não se apresse. Peça para Jesus parar perto de você, nesta noite, em nome de Jesus. Quando ele parou, ele não mandou chamar quem estava dizendo que não dava certo, mandou chamar o cego que estava pedindo. Porque tem fatores, irmãos, que você não pode desistir. Mas eu pedi 3 anos, não se preocupe, você está pedindo a quem pode lhe dar. Deus não trabalha pelo ano. O calendário de Deus não é um calendário Cronos, é um calendário Cário. Vocês sabem qual é o calendário Cário? É aquele calendário, amado e queridos irmãos, que ele tomou Isaías e disse: Isaías, volte ao rei Ezequias e diga a ele que eu volto e eu lhe acrescento 15 anos de vida mais. O calendário de Deus era aquele que ele dizia, e fazia noite e manhã e era um novo dia, e fez Deus os céus e a terra, e começou a mudar as águas, fez os ajuntamentos sobre a expansão, e começou a criar a terra agora, e fez agora um jardim sobre o Éden, e mudou o homem no Éden, e diz a palavra de Deus, quando ele mudou o homem, ele fez uma mulher por adjuntora, e começou as plantações, e deu-lhe uma planta, e este fruto era o fruto da vida, e esta vida o homem rompeu, perdeu, mas o propósito de Deus não se acaba, e veio Jesus Cristo, e veio e morreu sobre a cruz. Agora está Bartimeu. Eu quero lhe dizer outro neste texto, que Deus ele está perto de quem tem dificuldades. Quem está com abundância, Deus não precisa estar perto dele, Deus precisa estar perto do lado, queridos irmãos. E a Bíblia nos mostra que na hora da dificuldade Ele está perto. Aleluia. E quando Ele não está perto, Ele vai passando. E quando Ele vai passando, se não der para você pegar, vai para frente. Se não der para frente, suba numa árvore. Se não der para você subir numa árvore, começa a gritar perante as muralhas, que Ele vai começar a fazer as coisas ruins. Porque Deus ele gosta de estar perto de quem está com dificuldade. Porque quem está com dificuldade pede, clama, chora, ora e acredita na sua presença. Glória a Deus. Aí quando você escuta que é Jesus de Nazaré, eu não quero nem puxar aqui as historiedades de Jericó, porque nós sabemos que foi amaldiçoado, só tinha os afragelados. Se você não sabe da história de Jericó, por isso que era povos abandonados. Mas a Bíblia diz, e ouvindo que era Jesus de Nazaré. O que eu quero lhe dizer, eu estou enfatizando nesta frase. Se vocês não pegaram, eu vou dizer o que eu quero falar agora. E ouvindo que
que era Jesus de Nazaré. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré é a solução. O profeta disse: Zebulon e Naftali, terra, e Naftali, Zebulon, jazia a terra, raiou a luz. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Porque quando você ouve dizer que é Jesus que vai passando, e o que eu quero lhe dizer, e nós que Ele está conosco a todo tempo até a consumação do século. Jesus de Nazaré, Ele ia passando, e aqui não, aqui é diferente. O termo lá Ele ia passando, o termo aqui, se tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente. Mas Ele morreu, ressuscitou e foi assunto, mas o Espírito Santo está aqui. Oh glória! E Jesus disse que Ele era a mesma coisa dele. Ele disse: quando eu for, Ele vos enviará outro Consolador. Jesus era onisciente, o Espírito Santo é onipresente. Ele está presente em todos os assuntos. E agora a Bíblia diz que Jesus chega na altura do verso 51. E o escritor diz assim, Jesus falando, disse: que queres que eu te faça? O que eu queres te dizer? Quem foi que falou para o cego desta passagem? Quem foi? Quem foi que respondeu? Ele perguntou o quê? Que queres? Jesus perguntou o quê? E o cego disse o quê? E você diz o quê? Está precisando de quê? E você está querendo o quê? Você está querendo o quê nesta noite? Diga para Jesus. É igual o corinho. Conta para Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanima com a tua cruz, mas tudo que tu queres, pede para Jesus. E Jesus pergunta: o que tu queres? Ah, Senhor, eu quero uma resposta. Então vai levando de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, fique duvidando não. Ele queria as vistas. Você quer o quê? Você quer o que nesta noite? Você vai receber o que nesta noite? Diga para Jesus o que você já recebeu nesta noite. Seja confiante, você tem vista, você tem perna boa, você tem joelho, você tem mente para confiar, você tem família para Jesus cuidar. E Jesus disse: vai. Versos 52 e último. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Mas o importante também é a finalização gramática desse versículo. E logo viu, e seguiu pelo caminho, e logo viu. Por isso que eu digo: diga para Jesus o que você viu nesta noite já. Porque não tem. E eu desafio aquele que chega aos pés de Jesus e pede e não recebeu até hoje. Eu desafio. Se você quiser desafiar, vamos fazer uma semana de oração eu e você. Em nome de Jesus. Eu desafio qualquer homem sobre a face da terra para ele pedir e Jesus não lhe dar. Porque ele disse: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu não sou homem. Deus não depende de opinião nem de bisturi. Deus não depende da circunstância humana nem do bem financeiro. Porque Ele disse: porque de Deus é os céus, a terra e toda a sua plenitude, e todos os habitantes que habitam nele. A mente de Deus não existe existência. Ele é a própria presciência. Ele é o tudo. A frase mais certa: do nada fez se formar tudo, meus irmãos. O Big Bang é uma invenção humana. Deus é tão bondoso que ainda deixa estas bobagens o povo dizer isso.
E eu quero lhe dizer uma coisa, para finalizar minha fala nesta noite: passará os céus e a terra. Olha para o seu irmão, diga: meu irmão, passará os céus e a terra. Mas a palavra que sai da boca de Deus não passará sem se cumprir. E Isaías disse que ela vai. A palavra do Senhor vai e não volta vazia, mas faz o que lhe apraz, faz o que ele quer, porque ninguém manda nele, mas ele manda em todos. O homem mesmo sem acreditar que é mandado, mas Deus manda nele. Eles batiam em Jesus e diziam: profetiza aí quem está batendo em tu. Mas mudou a capa de rei de Jesus, mas mudou a coroa de rei de Jesus. E um dos maiores disse: está escrito, o rei dos judeus. Mandaram ele tirar, e o homem ainda disse assim: o que eu escrevi está escrito e acabou-se. Porque ele era, e antes que houvesse ele era, e não há quem possa impedir. E operando ele, ninguém pode impedir. E quando ele fez um chamado na vida do homem, já está decretado. Ouvi nesta noite sendo dito que quando Deus escolhe um propósito para o crente, acabou-se, está decretado, está finalizado. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Quero agradecer